Que alegria é receber você em mais uma edição do programa Deus Tem o Melhor. Todos nós buscamos direção para as nossas vidas e quando colocamos Deus no centro de tudo, encontramos respostas, sabedoria e força para continuar avançando. Por isso, prepare o seu coração. Durante o programa de hoje, vamos compartilhar momentos que vão fortalecer a sua fé durante a sua caminhada com Deus. O programa Deus Tem o Melhor está começando. Shalom, povo de Deus! A vida cristã não é construída apenas de grandes momentos. É fortalecida diariamente através da oração, leitura da palavra, da comunhão com Deus. E para ajudar você nessa caminhada, a Igreja Renovada também disponibiliza, através do nosso aplicativo oficial, a Bíblia Digital, estudos bíblicos, pedidos de oração, quiz bíblicos, fotos dos cultos e eventos, além de mensagens que podem fortalecer a sua fé. Agora, vamos ouvir aquilo que Deus deseja ministrar aos nossos corações através do devocional. Graça e paz, Igreja Renovada, me chamo Islan e eu quero compartilhar com vocês um devocional que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 37, versos 27 e 28, que diz assim: Vamos vendê-los aos ismaelitas, não tocaremos nele, afinal é o nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de pratas aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. O texto que nós lemos do capítulo 37 relata a história de José. José ele foi vendido pelos seus irmãos para que ele pudesse viver um propósito a qual o Senhor tinha designado ao seu coração. Ele viveu adversidades, momentos conturbados na sua caminhada, mas para que ele pudesse chegar ao êxito que o Senhor tinha o colocado a viver. José, ele foi vendido, mas foi tentado pelos seus irmãos para que eles pudessem o matar. Mas mesmo assim ele não baixou a guarda, ele não desanimou, mas ele entendeu. Às vezes é necessário com que nós passamos por momentos difíceis para que nós possamos amadurecer, crescer e avançar naquilo que o Senhor nos chamou para viver aqui nessa terra. José, ele tinha uma missão, um propósito para que ele pudesse se tornar governador. Foi necessário ele enfrentar um processo para que ele pudesse chegar ao êxito. E assim, o Senhor fez na sua vida. Talvez se José tivesse entendido qual teria sido o propósito que ele iria trilhar, talvez ele nem quisesse sair de casa, porque ele era amado pelo seu pai deu a ele uma túnica, e se ele fosse ouvir de Deus tudo que ele iria enfrentar, certa vez ele não aceitaria, e ele optaria por ficar em sua casa. Mas ele aceitou o desafio, ele aceitou viver tudo aquilo que o Senhor tinha para a sua vida. E as lutas o capacitaram, o forjaram, o fizeram homem mais forte. E eu e você, nós precisamos entender que para sermos maduros é necessário nós sermos confrontados na nossa caminhada. Os confrontos não são o que nós queremos, mas são necessários para que eu e você possamos alcançar o êxito de Deus na nossa vida. Que o Senhor ele possa te dar forças, que o Senhor ele possa te alcançar com graça, com misericórdia e que Ele possa pegar na tua mão e te sustentar diante das dificuldades, dos desafios ou até mesmo dos momentos difíceis que vier contra a tua vida. Mas saiba que o Senhor ele se faz presente na minha e na sua vida em todos os momentos e Ele nunca nos desampara. Amém? Espero que essa mensagem tenha tocado no seu coração, que o Senhor te alcance a sua casa e a sua família e que você tenha um dia extraordinário na presença do Senhor. Graça e paz. Sempre que nos aprofundamos na palavra, descobrimos verdades que transformam a forma como enxergamos a Deus e a nossa própria vida.
E conhecer a Bíblia é um passo fundamental para quem deseja crescer espiritualmente. Aproveitamos também para lembrar que você pode acompanhar outras reflexões através das nossas redes sociais e das plataformas digitais da Igreja Renovada. E agora chegou o momento de mais um quadro Desvendando a Bíblia. Acompanhe conosco. Olá, queridos, graça e paz. Nós estamos iniciando mais um Desvendando a Bíblia. Você já participou da Santa Ceia? Provavelmente sim. Mas você sabe por que Jesus instituiu esse momento? Por que utilizamos o pão e o cálice? E qual é o verdadeiro significado da ceia para a vida cristã? No Desvendando a Bíblia de hoje, nós vamos entender a origem, o propósito e a importância desse momento especial para a igreja. Para entendermos a Santa Ceia, nós temos que voltar lá para o Antigo Testamento. Em Êxodo 12, Deus ordena que cada família sacrificasse um cordeiro e marcasse as suas portas com o sangue daquele cordeiro. Naquela noite, o Senhor libertaria Israel da escravidão do Egito. Esse acontecimento ficou conhecido como a Páscoa. Todos os anos, os judeus celebravam essa data para lembrar a libertação que Deus havia realizado. Mas séculos depois, durante uma celebração da Páscoa, Jesus revelou um significado ainda maior para aquele momento. O que aconteceu naquela ceia? Em Lucas 22, 19 a 20, lemos o seguinte: E tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vocês. Naquela noite, Jesus estava mostrando que ele seria o verdadeiro cordeiro enviado por Deus para salvar a humanidade. Qual seria o significado do pão? Quando Jesus entrega o pão aos discípulos, ele declara: Isto é o meu corpo. O pão simboliza o corpo de Cristo entregue por amor, seu sacrifício na cruz, seu sofrimento, sua entrega voluntária para reconciliar o homem com Deus. Cada vez que participamos da ceia, lembramos que a nossa salvação custou um preço, um alto preço. E qual é o significado do cálice? Jesus também tomou o cálice e declarou: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Na Bíblia, alianças eram frequentemente confirmadas através de sangue. O sangue de Cristo representa a nova aliança entre Deus e os homens. Uma aliança baseada não em sacrifícios repetitivos, mas no sacrifício definitivo e perfeito de Jesus. Paulo, em 1 Coríntios 5:7 diz: Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado. Jesus é o verdadeiro Cordeiro Pascual. Por que a igreja deve celebrar a ceia hoje? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 11:26, diz o seguinte: Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. A ceia não é apenas uma lembrança do passado, a ceia também aponta para o futuro. Ao participar da ceia, anunciamos a morte de Cristo, celebramos a salvação e reafirmamos a nossa esperança de que Ele voltará. A ceia também exige de nós um exame espiritual. A ceia é um momento de reflexão. 1 Coríntios 11:28, Paulo diz: Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. A ceia é um momento para nós avaliarmos o nosso relacionamento com Deus, para renovarmos a nossa comunhão com Cristo. A ceia é um momento para lembrarmos da graça que recebemos através da cruz. A Santa Ceia nos lembra de uma verdade poderosa. Jesus entregou a sua vida para que tivéssemos vida. Mais do que um ritual, ela é a celebração do amor, da graça e da esperança que encontramos em Cristo. Então você, meu amado, minha amada, não perca a oportunidade de participar da ceia na casa do Senhor. É esse momento que nós paramos para relembrar o amor de Cristo, para reafirmar a nossa aliança e para confirmar a nossa esperança. Eu estou bebendo desse cálice aqui, mas chegará o dia em que eu beberei do cálice com o meu Senhor nas bodas do Cordeiro no céu. E esse foi mais um Desvendando a Bíblia. Se você foi abençoado através desse ensino, compartilhe ele com algum amigo para que mais pessoas compreendam o verdadeiro sentido da ceia
E eu aguardo você no nosso próximo episódio. Histórias como essas nos lembram que Deus se importa com todas as áreas da nossa vida. A Bíblia nos orienta sobre família, relacionamentos, propósito e também sobre a forma de como administramos os recursos financeiros. E um dos assuntos que mais impactam o dia a dia das pessoas é justamente a maneira como lidamos com as nossas finanças. Por isso, chegou o momento do nosso quadro Aconselhamento Financeiro. Vamos aprender o que a Palavra de Deus nos ensina sobre trabalho, administração, prosperidade e sabedoria financeira. Olá, está começando mais um aconselhamento financeiro cristão. Você já se perguntou por que algumas pessoas conseguem crescer, mesmo em momentos de crise? Enquanto muitos param por causa do medo, outros continuam avançando. Será que a Bíblia pode nos ensinar algo sobre isso? Hoje, vamos aprender sobre isso com a história de Isaac. Em Gênesis 26, encontramos um momento de grande escassez. A Bíblia diz que havia fome na terra. Era uma crise real. Um cenário difícil para qualquer produtor, comerciante ou trabalhador. Mesmo assim, Isaac prosperou. Em Gênesis 26:12 diz: semeou Isaac naquela terra e colheu naquele mesmo ano, 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. O que podemos aprender com isso? A primeira lição é simples: continue produzindo. Muitas pessoas param completamente quando enfrentam dificuldades. Param de estudar, param de investir em conhecimento, param de buscar clientes, param de desenvolver novas oportunidades. Mas Isaac fez exatamente o contrário. Enquanto havia fome na terra, ele continuou semeando. Em Gênesis 26:12 mostra que a colheita só aconteceu porque houve o plantio. Esta semana, desafio você a não abandonar seus projetos por medo. Continue investindo no seu conhecimento, continue melhorando o seu trabalho, continue servindo seus clientes com excelência. Quem nunca para de plantar, sempre terá o que colher. Depois da colheita, Isaac começou a cavar poços. Em Gênesis 26:18 e 19 diz: e tornou Isaac a cavar os poços de água. E os servos de Isaac cavaram naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. Os poços eram fundamentais para sustentar toda a atividade econômica da época. Sem água não havia produção, sem produção não havia crescimento. Isaac não ficou esperando as melhores condições, ele criou uma nova oportunidade. Hoje, pergunte a si mesmo: existe uma renda complementar que eu posso desenvolver? Existe um novo serviço que eu posso oferecer? Não dependa de apenas uma fonte de renda ou de uma única oportunidade na sua vida. Antes de prosperar, Isaac recebeu uma direção importante de Deus. Em Gênesis 26 diz: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Muitos estavam indo para o Egito. Parecia uma decisão lógica, mas Isaac ouviu a direção de Deus. Nem toda decisão popular é a melhor decisão para a sua vida. Antes de abrir um negócio, de fazer um investimento, de assumir uma dívida, antes de mudar de emprego, busque conselho, analise os riscos e, principalmente, peça direção a Deus. Sabedoria sempre vale mais do que qualquer impulso. Isaac prosperou porque continuou plantando durante a crise, criou novas fontes de recurso, tomou decisões com sabedoria. Prosperidade bíblica não é sorte, ela é resultado de trabalho, estratégia e direção. E esse foi o aconselhamento financeiro cristão. Até a próxima. A sabedoria ensinada pela Palavra de Deus produz transformação em todas as áreas da vida. Quando aplicamos princípios corretos, colhemos resultados que impactam não só a nossa realidade, mas também a vida de todos ao nosso redor. E falando em transformação, vamos conhecer agora mais uma história especial que acontece através das aulas de Pilates desenvolvidas pela Fundação Afif Arão.
fez participar foi a saúde, né? Saúde mental, espiritual, né? Todo esse processo de pilates, de hidroginástica, todo esse exercício é muito bom pra gente que precisa, né? Eu preciso porque estava muito preocupada com a minha saúde e aí eu estava com a gordura no fígado no grau 3. Aí fui no médico, o médico fez o exame e disse que eu já tinha saído do 3, fui pro 2 e eu estou de parabéns. Graças a Deus agora já posso me agachar, posso me levantar. O movimento que eu não fazia, agora eu faço, né? Eu me sinto muito honrada, né? Pela essa porta aberta que Deus tem preparado para a nossa apóstolo, né? Tanto dos professores como os funcionários, todos são uma benção, nos tratam muito bem e todos são bem acolhidos aqui. O que fez eu vir participar do Pilates foi porque eu tenho uma certa limitação no meu joelho esquerdo e aí o meu ortopedista pediu para me fazer Pilates. Na minha vida, a transformação que eu senti foi que alguns movimentos eu já comecei a retornar eles, né? E aí a minha flexibilidade, né? A comodidade, né? Porque a gente ficando em casa, a gente fica sedentária. Então essas foram as melhores que eu tive. Eu sou o professor Nils, né? Da aula de Pilates, aqui pela Fundação Charão, né? E a gente já está aí praticamente aí uns 2 anos, né? Nessa caminhada junto com a Fundação e ministrando essa aula de Pilates, né? Que é uma aula voltada para as pessoas que muitas vezes chegam com algumas doenças, né? Para reabilitação e muitos delas, né? Têm até falado, né? Do positivo, né, na vida delas sobre o Pilates, né? Tem pessoas que chegam aqui com encurtamento de músculo, chegam com limitações no seu corpo e através da aula do Pilates, do alongamento, do fortalecimento, elas tragam aqui pra gente, né, que mudou muito a vida dela, né? Algumas já chegaram para mim, né, e falaram que da positividade, né, de muito bom de estar fazendo essas aulas, né? Então, até aproveito assim para convidar todo o pessoal que queira participar, né? A Fundação Fifarão, ela oferece essas aulas de Pilates e outras atividades também de uma forma bem legal, né? 0800, você não paga, né? Você apenas faz sua inscrição e ela está aí com as portas abertas para a comunidade, né? Sempre trazendo aí ensinamento, né? Trazendo saúde e atividade física para a pessoa. Então, eu deixo o convite aí para você, né? Você que não conhece ainda, procure conhecer a Fundação Aficarão, né? E venha participar conosco dessas grandes aulas que se encontram aqui nessa instituição. Quando existe cuidado, existe transformação. E esse cuidado não envolve apenas a saúde física ou o desenvolvimento pessoal. Ele também alcança os nossos relacionamentos. Casamentos fortes não são construídos por acaso. São construídos através de diálogo, presença, perdão e tempo de qualidade. Para onde vamos? Essa foi a reflexão que marcou o nosso jantar de casais. Um momento onde refletimos sobre perdão e cura, mas também um momento de alegria, festa e comunhão com todos os casais. Jantar de Casais 2026, Igreja Renovada, oferecendo para as famílias e os casais da nossa igreja. Esse ano foi um ano que Deus fez algo extraordinário. Estamos aqui com mais de 100 casais que receberam muito de Deus. Nós estamos muito felizes porque Deus ele tem abençoado esses casais. E essa noite tem sido uma noite extraordinária, dia 12 de junho, o Dia dos Namorados. Fazer parte desse momento muito especial, aonde foi orado, onde foi projetado, onde foi programado aquilo que Deus ele tem para os casais.
É com muita honra e gratidão a Deus estar fazendo parte desse projeto da Igreja Renovada. E nós cremos que 2027 será extraordinário, assim como foi esse ano. E o tema nosso foi para onde vamos? Se formos descobrir que muitos se perderam no seu propósito e no seu destino. E estamos aqui hoje para recalcular a rota e voltar para o caminho que o Senhor nos chamou. Está perto dele. Foi uma noite extremamente agradável, todos felizes, alianças restauradas, amor revigorado. Momentos como esses nos lembram da importância de investir tempo naquilo que realmente tem valor. A família é um projeto de Deus e merece ser fortalecida todos os dias. A vida da nossa igreja continua acontecendo através da nossa programação, preparada para toda a família durante a semana. Agora, vamos conferir a nossa agenda da semana. Shalom, povo de Deus! Uma nova semana está começando e nós queremos convidar a você a viver cada momento na presença de Deus. De terça a sábado, às 5 da manhã, nós temos o culto da madrugada. Um tempo de oração, busca ao Senhor, fortalecimento espiritual para começar o seu dia da melhor forma. Às terças-feiras, às 19 horas, nós temos o culto de edificação. Uma noite especial de palavra, fortalecimento e comunhão. Na quinta-feira, às 19 horas, acontece as células nos lares. Um ambiente acolhedor para aprendermos mais a palavra, fortalecer relacionamentos e crescer na fé. Aos sábados, às 15 horas, acontece a rede de crianças, na sede e também em todas as bases. E às 18 horas teremos uma celebração muito especial, os 10 anos da Fundação Afife Arão. Uma noite de gratidão, testemunho e celebração que acontecerá no auditório do Detran. E em seguida, às 18 horas, nossos cultos de celebração, que também acontecerá no auditório do Detran. Organize a sua semana, convide toda a sua família e participe daquilo que Deus tem preparado para você. Nós esperamos por você. Deus abençoe. Cada um desses momentos são oportunidades para crescer espiritualmente, fortalecer a comunhão e viver tudo aquilo que Deus tem preparado para nós como igreja. E antes de seguirmos com a palavra, queremos lembrar que você também pode acompanhar as ministrações e reflexões da apóstola Daisy através das suas redes sociais, como o YouTube e o Spotify. São mensagens que têm alcançado vidas, fortalecido famílias e levado o verdadeiro evangelho de Cristo a milhares de pessoas. Agora chegou o momento mais importante do nosso programa. Abra o seu coração, prepare sua Bíblia e receba aquilo que Deus deseja falar com você através da palavra. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 14, versículo 8 a 20. Em Listra, havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te, fique de pé. Com isso o homem deu um salto e começou a andar. Ao ver o que Paulo fizera,
a multidão começou a gritar em língua lacaônica: os deuses desceram até nós em forma humana. A Barnabé chamavam Zeus e a Paulo Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhe sacrifícios. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão, gritando: homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. No passado, ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, não ficou sem testemunho, mostrou sua bondade, dando-lhes chuva do céu e colheitas no tempo certo, conhecendo-lhes sustento com fartura e enchendo de alegria os seus corações. Apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldade para impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifícios. Então, alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas, quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Nós aprendemos com o apóstolo Paulo não só teologia, não só as cartas que ele deixou escrita aqui, mas nós aprendemos com este homem como viver. Paulo escreveu muitas cartas para nós, mas ele mostrou aqui como que nós devemos viver neste mundo. Ele traz um ensinamento muito forte para nós acerca disso. E aqui nós temos 2 mentiras e 2 verdades sobre o servir a Deus. Quais são? Mentiras do ministério, que muitas vezes as pessoas acreditam delas. Vamos falar primeiro sobre as 2 mentiras. A primeira mentira do ministério é que se eu for bom, se eu for boa, as pessoas vão me amar. Isso é uma tremenda mentira. Se eu for boazinha, todo mundo vai me amar. Veja, no verso 11, Paulo disse: ao ver que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua lacaônica: os deuses desceram a nós em forma humana. Os mesmos que estavam falando isso, elogiando e querendo fazer sacrifícios a Paulo, porque ele tinha feito uma cura, orou por um homem paralítico e ele andou. Aquelas pessoas que queriam já matar o boi e oferecer sacrifícios, logo em seguida, no verso 19, eles mudaram completamente de opinião. Diz o texto que alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. Foram inflamados por outras pessoas que se infiltraram no meio e mudaram a forma de ver Paulo. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade e só o deixaram porque pensavam que ele estava morto. O mesmo povo com 2 opiniões acerca de Paulo. Paulo foi bonzinho porque orou por um paralítico e ele andou. Mas logo depois, inflamados pela multidão, outras pessoas que entraram na multidão, eles mudaram de opinião, esqueceram o benefício que foi feito ao paralítico e apedrejaram Paulo. Então não é questão de ser bonzinho ou boazinha que vão nos querer.
Paulo e Barnabé foram bons dentro da cidade de Listra. Eles foram endeusados, mas não foram amados. Então não se iluda, líderes, achando que se você for um líder bonzinho, todo mundo da tua célula vai amar você. Deus não nos chamou para isso, Ele nos chamou para ensinar a Bíblia. Vai ter momentos que o ensino vai trazer dores, porque ninguém quer ser exortado, ninguém quer ser corrigido, ninguém quer que os seus defeitos apareçam. Então a gente só é bonzinho quando alisa, quando aplaude, quando elogia, e quando não, apedreja. Observe aqui, irmãos, que Paulo fez somente coisas boas dentro daquela cidade junto com Barnabé. Mas ele chega, prega o evangelho do Senhor Jesus, fala a verdade do reino de Deus, realiza esses milagres tremendos, mas assim ele como Barnabé, eles são colocados numa posição diferenciada dali para frente. Quando eles vão para aquela cidade, eles foram com um propósito, divulgar o evangelho. Nós estamos nesse mundo com um propósito, divulgar o evangelho de Jesus, levar essa palavra aos perdidos, trazer entendimento que eles estão cegos e precisam conhecer a verdade que liberta. Mas, além deles terem ido para essa cidade e outras, eles também levaram ódio ao coração das pessoas, porque outras pessoas se infiltraram e levantaram esse sentimento ruim contra eles, principalmente contra Paulo, que era aquele que pregava. Barnabé estava mais para aprender, mas Paulo era o que tinha mais atividade, ele é quem falava, ele que se manifestava. Paulo e Barnabé, eles terminaram apedrejados. Na realidade, só Paulo foi apedrejado, Barnabé não, mas eles também estavam lá escorraçados e não o queriam naquela cidade. Eles não se portaram com o amor com que eles chegaram quando viram o milagre. Eles não tiveram a cortesia e nem o endeusamento de oferecer sacrifícios para ele. Tudo mudou muito rapidamente ali, irmãos. Então essa é uma mentira que as pessoas pregam, que se você for boazinho ou boazinha, vão te amar. Esqueça. A segunda mentira: se as pessoas me amarem, eu serei feliz. Oh, sonha, né? Verso 18 diz: apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldade para impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifícios. Houve um empenho muito forte deles dois para que eles parem com isso, porque na hora que eles viram toda aquela arrumação, trazendo o boi e fazendo aquela arruaça para Zeus, eles rasgaram as suas vestes e imediatamente: parem, nós somos homens como vocês, nós somos iguais, nós não somos deuses coisa nenhuma. Eles logo tentaram fazer com que eles mudassem de ideia. Eles não queriam a glória, eles não queriam ser exaltados. Irmãos, isso é uma das maneiras que o diabo tem usado para derrubar muitos líderes. Muitos pastores têm caído porque têm sido endeusados e colocados no nível que nunca foi. Nós continuamos pé no chão, porque toda honra, glória é dele. É ele quem faz os milagres, é ele quem faz a libertação, é ele que quebra o jugo. Nós somos apenas um meio. Não podemos roubar uma glória que não é nossa. Veja que Paulo e Barnabé, eles recusaram o amor humano. Eu não quero esse nível de amor. A felicidade que ninguém pode roubar de nós, irmãos, é você saber o teu pertencimento. Eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, e ninguém pode tirar você dessa posição a não ser você mesmo. Agora, querer sair dessa posição de filho para querer ser Deus é muita areia para o nosso caminhão, e nós não temos caminhão para isso tudo. E precisamos entender: Paulo e Barnabé, irmãos, eles estavam no ápice do que nós podemos chamar de sentimento coletivo de carinho.
todo mundo amando, todo mundo querendo, todo mundo exaltando, porque ele fez um tremendo milagre, um paralítico andar. Ele era paralítico de nascença, mas eles não estavam felizes. Por quê? Porque tanto Paulo como Barnabé, eles sabiam que as pessoas não estavam aceitando aquilo com naturalidade, não estavam aceitando como uma ação de Deus, eles estavam distorcendo ali, irmãos, e assim, aquelas pessoas começavam a projetar seus próprios sentimentos, o quanto gostam de ser exaltados, de serem empoderados, de serem colocados acima de todas as pessoas. Nosso coração, irmãos, ele é tão medíocre que ele quer todo o tempo roubar uma glória que nós não temos. Observe que Paulo e Barnabé, eles passaram por esse momento maravilhoso de exaltação, mas logo perderam todo o carinho que essas pessoas estavam demonstrando ter por eles. Deixaram de ser pessoas plenas como eram antes para ser um nada, porque jogaram lá para fora e apedrejaram. As pedras doem, as pedras machucam, as pedras ferem, muito mais do que o corpo, fere as emoções, e nós temos que ter cautela com isso, porque eles não tiveram medo de desenganar o povo. Vocês estão enganados, não é nada disso. Nós não somos esses deuses que vocês estão querendo exaltar. Nós somos iguais vocês. Vocês estão confundindo as coisas. Paulo fez questão de deixar claro quem ele era. Irmãos, sejam vocês sempre na sua simplicidade, na sua humildade, seja o que for que Deus fizer através de você, fazer um paralítico andar, um cego enxergar, um mudo falar, alguém que não anda sair correndo, não importa qual seja o milagre extraordinário que Deus tenha feito, mantenha a sua simplicidade, mantenha a humildade para saber, não fui eu, foi aquele que fez todo o sacrifício na cruz. Dê a honra para o Senhor o tempo inteiro, irmãos. Para quê? Para que não gere novos ídolos. Quantos ídolos têm sido levantados, irmãos? Que triste isso. Quantos ídolos estão sendo criados, quantas crenças novas e falsas têm surgido para roubar as pessoas de Deus, para tirá-las do foco, colocando acima daquilo que eles realmente são. Por isso que, ainda que o momento seja de sucesso, seja de poder, as pessoas estejam gostando de você, te amando, oh maravilha, ainda que você esteja cheio do Espírito Santo, não abra mão de quem você é. Você só está cheio do Espírito Santo. Tira ele para ver quem é você. Tira ele para ver quem eu sou. Não sou nada. E nós só somos alguma coisa pela presença dele dentro de nós. Entenda isso. Então, alguns pensamentos sobre o que Paulo e Barnabé, eles escolheram. Primeira coisa, irmãos, quem sabe quem é, não mendiga aceitação de pessoas. Se você tem consciência, eu sou filho de Deus, não fique mendigando atenção, não fique mendigando que quer estar incluído no grupo, que não fala comigo, que virou a cara para mim, que se dane, que vire a sua cara. Eu não quero ser rejeitada pelo Senhor. Nós precisamos ter consciência disso, irmãos. Quem precisa de aceitação dos outros é porque ainda não se aceitou. E precisa que os outros validem aquilo que ele não consegue validar em si mesmo. Isso é muito forte, porque quem abre mão de uma falsa aceitação tem poder de viver uma vida plena e não vive. Então abre mão por um falso aplauso, por uma falsa aceitação, um sorriso, mas é falso, não quer a pessoa no meio, no convívio. E isso é muito ruim. A vida plena, irmãos, é saber qual é o preço do propósito da vida que Deus nos deu. Porque é isso que a maioria não quer, porque tudo tem um preço. Jesus pagou o preço por nós. E qual é o preço que nós pagamos? A renúncia, a obediência,
a pureza, a verdade, né? Que precisamos ser pessoas verdadeiras e não de duas caras. É muito importante entender que a vida plena é saber viver com a indiferença dos outros, é saber viver mesmo diante de ódio, mesmo diante de rejeição de outras pessoas que nós amamos, que nós convivemos. E vamos conviver com isso o tempo inteiro, irmãos. Nós não vamos ser amados sempre, não. Pelo contrário, seremos odiados por causa do Cristo que nós amamos. E isso não pode mexer com a nossa essência. Mantenha firme, porque o Senhor te ama, e isso que importa. Nós não podemos abrir mão disso, irmãos, porque é possível caminhar neste mundo com tanta indiferença, com tanta rejeição, com tanto ódio, mas eu tenho uma aliança com Jesus e está tudo certo. Quando nós mantemos a nossa aliança, nós não ficamos nos batendo para as pessoas nos quererem no seu meio. Conversar conosco, estar perto de nós, isso é algo que nós temos que desmistificar dentro de nós. É uma mentira que o diabo prega, que para você só é amado se for aceito. Não, irmão, seja aceito nos céus, o resto é resto. Os nossos irmãos mostram para nós como foi a vida deles. Eles foram fiéis, deixaram registro na palavra de Deus, mas foram odiados pelos povos da época. Todos, sem exceção, aliás, com exceção de João, que morreu velho, todos morreram muito mal, degolados, mortos, torturados, apedrejados. Foram mortes sangrentas, mas não abriram mão de quem eles eram em Deus. Por isso que não se iluda com essas mentiras que Paulo está nos mostrando aqui. Mas fora essas duas mentiras, nós temos verdades sobre o ministério que nós aprendemos com ele. Uma das verdades que nós aprendemos com Paulo é que o medo da rejeição escraviza, mas o amor de Deus liberta. Aleluias. Verso 12, a Barnabé chamavam Zeus e a Paulo Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queria oferecer sacrifícios. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão, gritando. Eles não aceitaram, irmãos. Eles foram àquela cidade para pregar. Eles foram hostilizados no lugar, mas eles saíram fugidos daquele mesmo lugar. Veja que essa verdade que ele nos mostra aqui, que o medo da rejeição, ela traz escravidão. Ela não se vingou na vida deles. Eles foram rejeitados, mas eles sabiam que o amor do Senhor era muito maior para libertá-los da opressão que eles estavam vivendo naquele lugar. Por isso que literalmente eles estavam sendo endeusados, sim, mas agora eles estavam sendo idolatrados. Era muito mais forte porque virou um ídolo, endeusou por uma ação, mas agora virou um ídolo, que era motivo de adoração, de sacrifícios e tudo mais. Aqui nos ensina, irmãos, que a vida é assim. Uma hora nos joga para cima e a outra hora querem nos apedrejar. Acho que a maioria já viveu isso aqui. Do mesmo grupo que te adora, o mesmo grupo que te odeia. O mesmo grupo que te elogia, o mesmo grupo que fala mal. Isso tem sido comum no meio do povo. Onde vemos o amor de Deus na vida de Paulo e Barnabé diante dessa situação? Na opção radical de não aceitar aquele amor falso que aquele povo estava querendo dar como um ídolo para ele. Pelo contrário, eles preferiram pagar o preço de sofrer e mais ficar debaixo do amor de Deus. O sofrimento, irmãos, ele não é ruim.
ele vem para nós e nós achamos que é uma dor tão terrível que nós não merecemos isso. Jesus não merecia também não, mas ele tinha um propósito. Toda dor, todo sofrimento, toda angústia que bata no nosso coração, tem um propósito de Deus em trabalhar no nosso caráter, trabalhar em nós, ter couro grosso para segurar todo o tranco que vem, porque perseguição aos cristãos sempre existiu e não vai deixar de existir. Por isso que Paulo nos ensina aqui, irmãos, essa é uma das verdades deles, que pessoas que vendem a sua alma para as outras, pessoas que traem os seus próprios valores em busca de carinho e aceitação de outros, ainda não encontraram o amor verdadeiro de Deus. Se tem outro amor que hoje está te fazendo sofrer, porque um homem foi embora, porque a mulher me abandonou, porque isso aconteceu aquilo, o amor de Jesus precisa ser maior do que deste homem e desta mulher. Você não pode comparar isso. Como abandonar Deus porque o homem te abandonou? Você está fazendo com Deus o que essa pessoa fez com você. Está largando o Senhor como a pessoa te largou, está ignorando Deus porque alguém te ignorou, está deixando Deus e falando de Deus porque ouviu isso de alguém, está reproduzindo em outra pessoa. Veja, irmãos, que involuntariamente as pessoas fazem isso, vivem um drama e transferem para Deus. Não vou mais para a igreja, não vou mais para a célula. Por quê? Porque meu marido foi embora. E daí? Jesus continua aí. Jesus pode trabalhar no teu coração, no dele, para gerar perdão, arrependimento, humildade e trazer de volta essa aliança, ou não, seja sim ou seja não, bendito seja o Senhor, irmãos. Olha o exemplo de Jó. Mas nós não queremos, só queremos o que o nosso coração quer e não que a vontade de Deus seja feita. E isso é muito grave. A cidade de Listra, que hoje é a Turquia, ela ficava naquela região da Galácia. Veja que ali é onde Paulo escreve uma carta para as igrejas daquela cidade, está registrado na Bíblia. E o que Paulo afirma ali? Gálatas capítulo 5, verso 1, ele diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem novamente se submeter a um jugo de escravidão. Se nós temos consciência de onde Ele nos tirou, do império das trevas, da escravidão, de um jugo terrível, nos colocou no outro patamar de uma nova vida, por que vai largar a nova vida para voltar para essa escravidão outra vez? Voltar para a opressão, voltar para a confusão, para a brigaiada, para bate-boca, para a pancadaria. Irmãos, é não ter a consciência no lugar. Porque é só raciocinar, como que Deus que me libertou daquele mundo, Ele vai me largar para me voltar para lá? Não, Ele vai me abençoar para eu restaurar quem ainda estão lá, e não vai me deixar sozinha. Nós precisamos ter entendimento mais ampliado do nível da libertação que nós recebemos de Deus. Por isso que depois do milagre que aconteceu, Ele não permitiu, não me chame Zeus, eu não sou Zeus, eu sou Barnabé. Não me chame Hermes, eu não sou Hermes, eu sou Paulo. Ele se negou a ser chamado por aqueles ídolos. Aqueles deuses, eles não eram isso, porque eles não queriam ser aceitos de uma forma errada. Irmãos, não aceite rótulos. Você já tem um nome. Não aceite rótulos, porque isso mexe com o nosso ego. Isso quer nos fazer inflar, inchar, crescer, quando nós, com uma agulha, murcha. Já está no chão, é como um balão que é furado. Paulo e Barnabé, eles não aceitaram isso. Deixa eu lhe falar alguma coisa. Essa cidade que eles foram antes disso, o inimigo tentou honrar Paulo e Barnabé de uma forma diferente. Na cidade anterior que eles foram pregar o evangelho, eles foram movidos pela rejeição e pela humilhação. Aí eles chegam em Listra e agora eles começam a ser atacados com o endeusamento. Eles começam a ser atacados por uma outra forma.
Veja, o diabo ele tenta das duas maneiras, numa ele cai. E nós não podemos ser bestas assim, irmãos, para ceder a elogios, estar embriagados por aquilo que está sendo feito de favores para nós. Ele tenta nos paralisar de alguma maneira, e nós temos que estar alertas, nem por um e nem pelo outro. Nós somos do centro, nós somos de Jesus. Jesus nos garantiu essa posição para estar firmes aonde Ele nos colocar. Por isso que a segunda verdade sobre o ministério que nós aprendemos com Paulo é que a rejeição, ela é inevitável, mas a dor é vencida pelo Espírito Santo. Diga aleluias. Claro que a rejeição dói, e dói muito, mas essa dor, ela é vencida pelo Espírito Santo de Deus. Versículo 19, nós vemos que então alguns dos judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das pessoas. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Olha que coisa tremenda aqui, irmãos. No dia seguinte, Paulo e Barnabé saem daquela cidade para Derbe, mas saem vivos, não saem mortos. Mas antes disso, alguém lhe conheceu com a dor da rejeição. Alguém olhou para Barnabé e Paulo e viu que eles estavam ali rejeitados por aquele povo. Mas como foi a cura dessa dor? A dor foi para quem? Não foi para Barnabé, foi para Paulo, porque era ele quem falava, foi ele quem mais sofreu naquele lugar. Veja que não foi só uma alma ferida com palavras, foi uma carne que doeu com pedras. Foi muito mais forte do que simplesmente uma alma que dói também, mas ele sentiu o ódio das pessoas como ninguém, irmãos. Tanto na sua carne como nas palavras que entraram na sua alma. A dor veio de uma forma tremenda, mas algumas perguntas nós somos obrigados a fazer. Tipo, mas se Paulo sofreu tanto assim, me diga aí, por que ele não entrou em depressão? Né? Que é muito comum hoje. Outra pergunta, se ele entregou algo, ele se entregou a uma bebida, ele se entregou a alguma droga, algum entorpecente, ele disse que não queria mais saber do Senhor, porque ele apanhou, e ele foi apedrejado e decidiu por uma nova vida. Que escolha ele fez? Irmãos, ele não fez nenhuma e nem outra. Nós somos injustificados quando nós queremos suprir a nossa dor no álcool, na bebida, ou simplesmente dizer, eu estou com uma depressão profunda. Que hoje virou uma moda, você assumir um estado, é uma doença. Não vou entrar no mérito, mas ele tinha tudo para estar deprimido, porque ele estava fazendo a vontade de Deus, sim ou não? Ele tinha tudo para estar lá doente, não querer mais nada, eu vou voltar para Jerusalém, não quero saber, vou continuar lá onde eu estava, que lá eu tinha posição, eu era respeitado, eu ganhava bem, e estava tudo certo. Paulo nunca pensou em desistir, irmãos. Se você conhece Jesus de verdade, crente, você nunca vai pensar em desistir. Nunca. Porque você vai entender a dimensão do amor dele derramado naquela cruz. E a resposta dele, no versículo 20, diz, mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. Aqui tem algo extraordinário, irmãos. A identidade de Cristo dentro de Paulo estava muito bem consolidada, muito bem firmada. E aqui nós vemos que a visão que ele tinha de Cristo com ele era uma visão saudável. Naquela hora do apedrejamento, não tinha nenhum discípulo junto com Paulo. Todos vazaram. Apedrejaram exclusivamente Paulo fora da cidade e só pararam porque ele ficou bem paradinho e eles acharam que estava morto. Somente depois, diz o texto aqui, quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo,
Não foram eles que levantaram Paulo, ele se levantou. A força dele estava em Cristo. Ele se apoiava no seu Deus. Ele estava certo que o Senhor não deixou, porque ainda tinha propósito na vida dele. Ele não morreu por causa disso. Veja aqui, irmãos, que a visão de si mesmo era saudável. Apedrejado, doeu, a minha carne está toda dolorida, mas eu estou vivo, irmãos. Quando ele viu os irmãos se aproximarem dele, ficarem à sua volta, foi ele que se levantou para estar com eles. Aqueles irmãos eram novos convertidos, eles não sabiam muita coisa, e foi uma tremenda lição que eles tiveram de exemplo, de modelo, de testemunho da vida de Paulo, porque eles não conheciam a palavra direito, mas eles conheciam um testemunho de transformação de uma pessoa de verdade, porque era exemplo para eles não abrirem mão da sua fé, não abrirem mão do seu Cristo. Não tinha ali, irmãos, nada que pudesse confrontar Paulo sobre a sua identidade em Deus, mas eles entenderam que era um preço que ele estava pagando por não abrir mão da sua fé. Nós hoje temos um preço a pagar, irmãos. Não fique cedendo a qualquer rodinha de escarnecedores, qualquer rodinha de bebedeira, qualquer rodinha de drogas, qualquer rodinha de programas. Seja firme no seu chamado, seja posicionado em quem você é em Deus. É muita luta. Quem está em muita luta, porque está dizendo que estou pendente ao pecado, é porque você já se afastou do lado dele, porque se estiver perto dele, a luta vem, mas ela não é nada, porque você está satisfeito, está suprido pela presença do Senhor, ele está ali te envolvendo o tempo todo. Então não é tentado, irmãos, você é tentado quando você se expõe a ela. Quando você vai para a zona de perigo, aí você é tentado sim. Se você já veio de uma vida de prostituição e fica perto de mulheres seminuas, você vai cair, velho. Tu não é forte demais, não. Vai para a bocada, vai cair. Não, vou lá buscar. Vai não, tu vai ficar. E vai e fica. Então, se você quer ser liberto e mantenha-se firme na presença do Senhor e para de se expor ao pecado. Não, vou dar só uma olhadinha aqui, e tá, daqui a pouco tá doidão e vai atrás. Não se exponha à zona de perigo. Paulo estava mostrando aqui, irmãos, uma verdade. O que acontece quando eu venço a rejeição? Eu busco a Deus. Eu não fico lá chorando as pitangas derramadas, não. Porque o fulano não me quer, fulano não fala comigo. Problema dele, eu estou querendo falar com Deus. Você tem que ter consciência disso. Quando os irmãos se acercaram de Paulo ali à sua volta, irmãos, Paulo se levantou. E o que ele fez? Diz o texto que ele entrou de novo na cidade. Ei, estou vivo. Irmãos, Paulo é uma figura maravilhosa. Ele voltou para o mesmo lugar onde ele foi hostilizado. Ele entrou com os irmãos ali. Ele ficou lá escondidinho, caramujado, com medo. Não vou não, que os caras vão descobrir que eu estou vivo, vão me pegar. Eles precisam saber que eu estou viva, porque o meu Redentor vive também. Não se esconda. Divulgue a sua fé. Quantas pessoas com pouco menos do que isso, irmão, muito menos do que isso, vai para a caverna, vai se esconder, vai lá para dentro do seu quarto, fica lá escondido, chorando, vai acontecer o que com você? Nada. Não vai mudar o teu quadro, vai piorar, vai se sentir abandonado, rejeitado, porque aqui os discípulos foram lá atrás de Paulo, envolveram Paulo, e lá no isolamento, quem foi atrás de você? Ninguém, porque quando vai não quer receber, quando vai não quer ouvir, não quer falar da sua dor, se esconde numa fachada de está tudo bem quando não está. Isso não resolve.
Os discípulos chegaram e Paulo mostrou a sua dor. Estou ferido mesmo, mas eu estou vivo. Vamos para a cidade. E volta para dentro. A comunhão, irmãos, relacionamento é para isso, para ajudar o outro. Um ao outro ajudou e a seu companheiro diz: fica forte, Paulo, vai dar certo, as pessoas vão entender, estamos aqui com você. Está perto, irmãos, fortalece a unidade, fortalece a fé. Mas às vezes parece que as pessoas acham que tem que estar apartados, longe uns dos outros. Não, eu lhe amo, mas à distância. Mas para você é ruim. Você vive com barreiras, com tranqueiras que foram colocadas no teu caminho, para você não ser abençoado, para você não caminhar, não ir em frente dentro do chamado que o Senhor lhe deu. Ele enfrentou esses relacionamentos tóxicos ali, irmãos, porque ele tinha o Espírito Santo nele. Entenda isso, igreja. Não existe bondade e perfeição humana que se torne imune à rejeição. Coloque suas forças em saber quem você é em Cristo. Isso gera a sua identidade. Segunda coisa, não existe felicidade no amor passageiro das pessoas, mas no amor eterno de Jesus. E a terceira e última coisa, a rejeição é uma moeda. Ora você dá, ora você recebe. Damos o que recebemos e por isso beba do amor de Deus. Só a palavra e o Espírito pode curar a dor da rejeição. Estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Deus Tem o Melhor. Foi uma alegria compartilhar esse tempo com você e sua família. Continue conectados conosco através das nossas redes sociais, do site oficial e também do aplicativo Igreja Renovada, onde você encontra estudos e mensagens para fortalecer a sua caminhada com Deus. Que Deus abençoe a sua vida e toda a sua família e até o próximo programa.